Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Papeando com Pamplona. E hoje, mais uma vez, em Minas Gerais. Tá virando Papeando com Pão de Queijo. Eu estou entrevistando os maiores nomes do direito de Minas Gerais nessa parceria do Supremo com o SES. E hoje, meus amigos, nós vamos trabalhar um tema que é muito delicado. Porque realmente é tão profundo que as pessoas vão dizer, eu não acredito que você vai fazer isso num talk show. Sim, nós vamos trabalhar hoje o tema da justiça, o tema do direito da justiça, com uma das maiores autoridades no Brasil sobre o tema. Quer saber quem é? Olá, pessoal, estou aqui com o professor Joaquim Salgado, ex-diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, né? Ele que é professor titular de Teoria Geral do Direito e Filosofia do Direito. Ele que foi recentemente, inclusive, professor visitante na Universidade de Turing, na Alemanha. O cara sabe tudo de direito alemão, de direito e filosofia. Professor Joaquim Salgado, que honra recebê-lo no Papeando com Pamplona. É uma honra minha. Esse convite realmente me dá a vaidade de ter o acesso a muitas pessoas que realmente precisam ter uma compreensão do direito na medida em que essa compreensão atinge o interior do direito, que é a ideia de justiça. Perfeito. Nós vamos bater um papo hoje, meus amigos, sobre justiça. Professor, vamos conversar aqui, vamos papear. Vamos papear. E eu quero saber do senhor, é possível falar sobre justiça? É possível apresentar um conceito inequívoco de justiça? Sim, a resposta é sim, mas nós temos de entender em que sentido nós podemos encontrar esse conceito inequívoco de justiça. Se nós percorrermos os estudos do direito, nós vamos encontrar a ciência dogmática do direito, que estuda o direito empiricamente, as normas jurídicas, os institutos jurídicos, os conceitos mais gerais do direito em cada ramo de direito, e depois uma cúpula dessa ciência do direito, que é a teoria geral do direito. Perfeito. Bom, mas o direito aí nesse ponto, essas normas são estudadas do ponto de vista da sua função. Sim. E a função da norma jurídica desse ponto de vista, prevenir conflitos de interesse das pessoas e dirimir esses conflitos de interesse. Perfeito. Mas aí nós temos a função da norma jurídica. Perfeito. Mas dentro dessa ideia, quais são as origens da preocupação teórica sobre a concepção de justiça? Pois é. Agora, um outro aspecto que nós estudamos sobre outro aspecto, então nós temos um objeto formal das ciências empíricas e um objeto formal agora da ciência filosófica, que é, no caso, a disciplina filosofia do direito. Sim. Do ponto de vista da filosofia do direito, o ordenamento jurídico, a filosofia do direito é uma reflexão filosófica sobre o direito positivo. Sim. Não vai buscar outro direito, não, só ele que existe. Sim. Mas então esse direito que tem uma função, do ponto de vista das ciências dogmáticas, agora nós vamos interrogar o seguinte: a função da norma jurídica é dirimir conflitos ou prevenir conflitos de interesse. Mas não é suficiente que sejam dirimidos esses conflitos, tem de ser de modo justo. Aí entra, por exemplo, não a função, mas a finalidade do direito. E quando nós cogitamos a finalidade do direito, nós estamos no plano exatamente da filosofia do direito, de buscar o fundamento último dessa realidade que nós chamamos de direito. Filosoficamente, professor, qual é a relação entre o direito e a justiça? A relação entre o direito e a justiça é uma relação de unidade. Não existe um direito separado da justiça e nem uma justiça abstrata separada da realidade jurídica, que é o ordenamento jurídico positivo. Eu acabei de dizer que a reflexão filosófica ela incide sobre o direito posto, o direito positivo. Mas evidentemente que ela não vai catar ou captar determinadas normas jurídicas. Ela vai, a partir da ciência do direito, fazer uma reflexão de fundamentação desse fenômeno social que é o direito. E isso me parece uma questão. E o senhor, eu pesquisei bastante sobre a obra do professor. Olha, aqui você tem uma quantidade enorme de textos profundos sobre filosofia. A reflexão sobre justiça é um problema teórico ou prático? Partindo desse conceito de que a filosofia do direito tem como objeto
indagar da ideia de justiça. Então, não é a justiça do ponto de vista empírico, mas como ideia. E ideia significa a unidade do real e do racional, ela tem de ter uma racionalidade. Então, a ideia de justiça é a busca da racionalidade interna, imanente do direito, no processo histórico da sua formação. Isso é que é exatamente a ideia de justiça e que dá exatamente esse contorno de inequivocidade do que nós entendemos como justiça. Perfeito. Olha, esse é um tema que é muito profundo. Eu digo com liberdade, eu estou no magistério um pouquinho menos de tempo que o senhor. Estou ensinando só agora, completando o meu 5º lustro, né? 25 anos como professor. E digo com liberdade, às vezes as pessoas elas têm até vontade de conhecer mais de aspectos filosóficos, mas às vezes não tem uma base ainda do 2º grau ou algum tipo de... eu não sei explicar bem, mas algum tipo de deficiência de base que às vezes não consegue entender questões filosóficas. E por isso eu queria perguntar para o senhor aqui no final desse primeiro bloco da gente, né, o que o senhor recomendaria para aqueles jovens que estão nos vendo e que gostariam de refletir ou aprender mais sobre o tema da justiça? Bem, preciso completar um pensamento que ficou. A relação se a justiça, ou no caso nós vamos do ponto de vista de uma razão teórica, sim, ou de uma razão prática, é claro que a justiça e o direito estão no plano da razão prática, a razão que determina a vontade do homem para agir. Perfeito. Mas quando nós estudamos isso, nós estamos no plano do conhecimento. Perfeito. Então é a razão teórica que incide, sim, para exatamente captar o direito como ideia. Perfeito. E essa ideia de crítica de razão teórica e crítica de razão prática, aí vem de lá. É a base lá do pensamento kantiano. A gente vai refletir um pouquinho mais sobre isso, sem sombra de dúvida. E daqui a pouco a gente volta. Oi, meu nome é Ananda. E eu gostaria de saber, professor, qual é a relação entre o idealismo e a ideia de justiça? O idealismo é o grande esforço do pensamento ocidental no sentido de pensar a realidade no plano exclusivamente da razão, sem interferência do empírico e da sensibilidade. Isso caracteriza muito bem o idealismo. E o idealismo alemão é o momento mais alto do pensamento filosófico ocidental, comparável com o momento grego do século V a.C. Então, o idealismo alemão é exatamente esse esforço do pensamento humano ocidental de pensar a realidade no plano da razão e dar justificação a essa realidade. Muito bem, Ananda, por trabalhar essa questão da base alemã. Prazer, professor. Meu nome é Lucas. Eu gostaria de saber como pode ser entendida a ideia de justiça no período clássico. Lucas, é o momento de início da reflexão filosófica sobre o que é a justiça, o que é o direito de modo geral. Porque nós aqui estamos entendendo justiça como direito. Não há diferença entre justiça e direito positivo. A diferença é que o direito positivo é uma ordem empírica de normas jurídicas e a justiça é exatamente uma ideia que informa a racionalidade que é imanente ao direito positivo. O direito positivo não é irracional, ele tem uma racionalidade que acompanha ele na história, em toda a história, até chegar ao momento do Estado democrático de direito. Bom, no período clássico começa então essa reflexão sobre justiça. E o mais importante pensador dessa época é Aristóteles, que deu uma definição de justiça, que é a vinda já de Platão, dar a cada um o seu, mas que é, ao mesmo tempo, um hábito de dar a cada um aquilo que é o que lhe pertence, né? Bom, essa é uma definição ética da moral. Nós distinguimos direito e moral. A distinção da moral e do direito, a moral se refere só ao foro íntimo, o direito é relação externa. Bom, quando os romanos entram em cena, surge um grande jurisconsulto romano, que se chama Ulpiano. E ele dá, então, uma definição jurídica e não ética ou moral do que seja justiça. Então, ele define a justiça, Ulpiano, uma vontade constante e perpétua de dar a cada um o seu direito. Ele coloca aí a palavra direito. Não é a vontade de dar a cada um o que é o seu. O que é o seu? Ele fala, não, o que dá a cada um é o direito. Não é essa coisa, aquela outra coisa. É o direito sobre a coisa. Aí nós temos,
definitivamente a ideia de justiça do ponto de vista jurídico, que é tratar igualmente todas as pessoas, dando a cada um o que é direito seu. Dentro dessa concepção das máximas de Ulpiano, né? Dar a cada um o que é seu, viver honestamente e que a ninguém se deve levar. Aí são as máximas éticas de Ulpiano, né? Olá, professor, meu nome é Thaís. Eu gostaria de saber como pode ser entendida a ideia de justiça em Kant. A ideia de justiça é, então, uma captação da racionalidade do direito positivo historicamente, na processualidade histórica. Então, quando nós passamos para o período moderno, nós vamos experimentar uma outra concepção, não uma outra, mas um outro acréscimo à ideia de justiça. Como no período clássico nós vimos que a ideia de justiça é a realização de um dos valores da cultura ocidental, que é a igualdade, agora nós vamos encontrar, depois que entra Descartes na cena da filosofia e muda a filosofia da focalização do objeto para a focalização do sujeito, o que vai acontecer? Aparece Kant, mais ou menos no final dessa nova filosofia, que é a filosofia do sujeito e não mais do objeto, e aparece Kant e vai dizer o seguinte, a filosofia, a justiça é a realização do direito na medida em que nós distribuímos igualitariamente, o problema da igualdade, o valor da igualdade, distribuindo esse valor maior que é o valor central do homem, que é a liberdade. Perfeito. Depois nós vamos ver exatamente que a liberdade é o fundamento do direito. Sem a liberdade não se pode falar nem ética, nem de direito. E, Thaís, é importante lembrar a importância de Kant, né? Quando a gente pensa na crítica da razão pura, na crítica da razão teórica, a crítica da razão prática, e dentro dessa linha, algo que no meu campo de trabalho com dignidade da pessoa humana, a fundamentação da metafísica dos costumes é uma referência necessária para quem quer aprofundar esse tema. Oi, professor, meu nome é Ana Luísa e eu gostaria de saber como pode ser entendida a ideia de justiça em Hegel. Bem, Luísa, esses três momentos aí são momentos do mesmo conceito, entre aspas, que nós chamamos de justiça, que a palavra própria é a ideia de justiça, porque é termo filosófico. Bom, nós aqui no primeiro momento, esse livro aqui é onde eu dispus todo o problema da ideia de justiça como realização do valor liberdade. É realização de valores da cultura ocidental. No segundo momento, é Kant, a ideia de justiça em Kant, então eu exponho esses valores agora acrescentados do valor de igualdade, acrescentado o valor da liberdade, sem o que não há possibilidade de justiça entre os homens. E agora, no terceiro momento da Idade Moderna, surge Hegel. Mas surge Hegel com uma proposta um pouco diferente. Ele vai dizer o seguinte, quer dizer, a síntese que eu faço e tiro de Hegel nesse livro, é que a ideia de justiça é a realização, sim, desses valores fundamentais da cultura ocidental, que é a igualdade em primeiro lugar, senão não há justiça, se não há tratamento igualitário, a liberdade, que é o âmago, o núcleo da alma humana, a alma aqui não é no sentido, evidentemente, substancial, e agora Hegel acrescenta um valor importantíssimo da cultura ocidental, que é o trabalho, do qual surge também um desenvolvimento sobre justiça social. Agora, o que eu posso... Claro. O trabalho é um tema importantíssimo na filosofia de Hegel, porque começa exatamente nesse período em que termina a relação de escravo e a relação de servidão, e começa uma relação do trabalho livre. Hegel, então, vai fazer uma reflexão sobre o trabalho e vai mostrar que o trabalho é exatamente esse momento pelo qual nós atuamos sobre a natureza, de forma que unimos o conhecimento e a ação sobre a natureza. O trabalho não é só ação sobre a natureza e também não é só conhecimento da natureza. É ação e conhecimento sobre a natureza. Nós temos um projeto para agir sobre a natureza. Mas ele surge como valor como? Na medida em que, no momento em que a relação de senhor e escravo se desenvolve, o escravo, que é aquele que é dominado, que perde a sua liberdade, a origem disso está na guerra, na luta de vida e de morte, o dominante submete o outro à escravidão, então o escravo perde a sua liberdade e o senhor não perde a sua liberdade. Mas acontece que o senhor não quer ser como escravo,
mas o escravo quer ser como senhor novamente, né? Mas só que não vai poder ser senhor, senão a história não anda. Quando ele começa a trabalhar e atuar sobre a natureza, ele começa a ver que aquilo que ele produz se aliena nas mãos do Senhor, ele vai mostrando que aquilo que é produto da sua liberdade, que é exatamente o fazer, o criar sobre a natureza, não é dele. Ele, então, procura lutar para reivindicar a sua liberdade. Perfeito. E isso eclode exatamente na Revolução Francesa. Que aí sim, nós temos o marco fundamental da história da humanidade, que é exatamente a inauguração do Estado de Direito, ou seja, a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Perfeito. Aí nós temos aquela declaração de 1789, que é o marco fundamental do nascimento do Estado Democrático de Direito. E Hegel, então, contribui com esse grande... essa grande página, e se puderem ler, há vários escritos aí sobre essa parábola ocidental. O padre Henrique Cláudio de Lima Vaz, que é o grande filósofo do século passado, ele tem uma parábola, ele tem um escrito sobre exato isso, chamado Parábola do Pensamento Ocidental, que é a dialética do senhor e do escravo. Esse movimento da escravidão para surgir a liberdade. E, Ana Luísa, perceba como essa questão faz com que a gente reflita sobre como a filosofia pode influenciar cada um dos movimentos que a sociedade perpassa. As pessoas ainda têm a ideia, às vezes, de que a filosofia é algo distante nas nuvens e que não vai ter nenhum conteúdo pragmático. Isso é um ledo engano. A ideia é de perceber, como também juiz do trabalho, como professor de direito civil, pego essas ideias e aplico no meu dia a dia. Professor, meu nome é Mariana, e qual o seu conceito da teoria da justiça? Mariana, esse é o ponto de chegada desse processo que nós estamos acompanhando, dessa indução histórica da ideia de justiça. A ideia de justiça como realização da igualdade no período clássico, a ideia de justiça como realização da igualdade e da liberdade no período moderno com Kant, a ideia de justiça como realização da igualdade, liberdade e trabalho no conceito de Hegel. Bom, a partir daí, nós temos agora de levantar rapidamente aqui um conceito. Como é que evolui o conceito de ser humano nesse período, exatamente para falarmos sobre justiça. Nós temos o conceito de homem na Grécia, depois de sujeito de pessoa de direito em Roma, da pessoa de direito passa para a pessoa moral do cristianismo, da pessoa moral do cristianismo, nós vemos no indivíduo livre da Revolução Francesa. E a partir do indivíduo livre da Revolução Francesa, nós vamos encontrar, então, o conceito de sujeito de direito, o cidadão. Esse cidadão, então, é que vai nos basilar aqui o que é que nós podemos entender com justiça. Nós vemos que a justiça vem evoluindo, o conceito dela é ir somando valores. Não existe para nós um direito natural, o direito é um direito positivo. O direito natural, ele dá um elenco de valores que querem ser direitos. O valor da liberdade, o valor da igualdade, o valor da propriedade, o valor da honra. Quando esses valores são reconhecidos pela consciência jurídica de que devem ser direitos e são postos por um ato um ato do Estado na Constituição Democrática, então eles são direitos. Então, mas são direitos fundamentais. Ora, esses direitos fundamentais, essa síntese dos direitos fundamentais, que tem como conteúdo os valores fundamentais da cultura ocidental, é o que nós chamamos, então, de ideia de justiça como o maximum ético. Eu uso a palavra maximum latina para não fazer confusão com máximo. Não é máximo no sentido, é o máximo, não. É o máximo no sentido de que, se você perguntar a um judeu se ele quer colocar a sua religião como privilégio na Constituição, ele fala, pode pôr. Mas aí você terá feito injustiça com os outros. Então, a cada um que você perguntar, ele pode pôr. Mas se você perguntar, escuta, pode pôr na Constituição, você aceita pôr na Constituição a liberdade de crença? Ele fala, pode pôr, eu tenho liberdade, ou também vai aceitar, o islamita vai aceitar, e o cristão também vai aceitar. Isso é o máximo ético. É a síntese do ético que percorre todas as pessoas e que é aceito por todas as pessoas. Isso é que eu entendo como a ideia de justiça como o máximo ético, que é a justiça do ponto de vista rigorosamente do direito. E, professor Joaquim
Carlos Salgado. É com o máximo ético que a gente vai encerrar esta exposição. As pessoas dizem assim, Pamplona é meio doido, este que vos fala. Como é que ele faz um programa pop e vai trabalhar filosofia? Eu digo sim, porque as pessoas merecem ter cultura. As pessoas podem ter acesso à cultura com profundidade e leveza. Direito. Essa é a ideia do Papeando com Pamplona. Trabalhar com direito, trabalhar temas jurídicos com profundidade e leveza e sempre com arte. Mas antes de encerrar, eu preciso dizer, para quem está nos vendo, olha, depois você olha aí nas redes sociais, se você gostou desse Pamplona, bota hashtag Papeando com Pamplona, você vai ver os bastidores dessa gravação de outras, bota hashtag Papeando com Joaquim Carlos Salgado, ou Papeando sobre Filosofia do Direito, ou Papeando sobre Justiça, você vai achar os bastidores da plateia maravilhosa que está aqui e fez perguntas para o professor, e você vai ter muitas oportunidades de ver outros aspectos relacionados à ideia de direito com leveza e profundidade. Direito com arte. E o conselho? Eu quero dar um conselho, na verdade, eu quero mais do que dá isso. Mais, não? O conselho que eu quero dar para o pessoal é: conheça os livros do professor Joaquim Carlos Salgado, porque ele é o cara. Se o Papa é pop, eu estou tornando a filosofia pop, o Papa da filosofia também é pop também. Eu quero fazer um brinde com o senhor, nesse arremate gostoso do programa. Aquilo que é mais precioso, né? A água. A vida. Depois dela, o vinho. A vinho. In vino veritas. E, gente, daqui a pouco vocês vão ver a nossa versão poética da ideia de filosofia e de justiça. Até a próxima.